Bom dia, a graça e paz de Jesus. Hoje quero comentar algo com vocês. Será que Jesus, ele morreu por todos ou somente para um grupo de pessoas, como muitos dizem que Jesus morreu somente para os eleitos? Será que Jesus morreu por todo ou pelo um grupo só? Quero falar um pouco a respeito desse assunto. Tem pessoa que acredita que Jesus morreu para um grupo de pessoas, os eleitos. E a Bíblia diz, tem várias passagens que a Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Mas tem passagem também que diz que morreu por muitos. Aliás, foi para muitos ou foi para todos que Jesus morreu? Em Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Agora, quem que havia perdido? Quem que está perdido? É os eleitos ou é todo mundo? Quem que havia perdido? Porque diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Quem é que estava perdido? É a humanidade inteira que estava perdido. João 1:29 diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos eleitos, dos escolhidos? Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro, ele tira o pecado do mundo, não somente de um grupo de pessoas, não, ele tira do mundo. Quem diz isso? João 1:29. Mas tem muitas pessoas que acreditam que Jesus morreu somente para um grupo de pessoas. Ou seja, tem várias passagens. Igual eu citei a primeira passagem, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Quem que havia perdido? O mundo todo está perdido. Em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos eleitos, dos escolhidos? Não, de todo o mundo. De todo mundo. João 3:16. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É todos. É todos. Mas tem muitas pessoas que acreditam que Deus escolheu um grupo de pessoas para salvação. Sendo que Deus diz que Ele não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Em João 3:16, Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo. O que quer dizer todos? Todos? Será que é todos um grupo de pessoas? Ou todos? Todos aquele, não importa quem é, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é todos. Do mesmo modo, no Antigo Testamento, em Número 21, quando Moisés levantou a serpente de bronze no campo de Israel, para todo aquele que olhava para ela era curado. Do mesmo modo,
Mas tem muitas pessoas que acreditam que Jesus veio, morreu apenas para alguns, para os escolhidos. Se ele morreu somente para os escolhidos, então esses textos eu terei que tirar da Bíblia. Lucas 19:10, tenho que tirar. João 1:29, eu vou ter que tirar esse texto. João 3:16, eu vou ter que tirar da minha Bíblia. Número 21, eu vou ter que tirar também. Porque tem muitas pessoas que acreditam que Jesus só veio e morreu para aquele que foi escolhido. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Jesus veio e morreu por todos. Todos que nele crê. Agora, por que o sangue de Jesus agora, ele não salva todos? Por que ele não salva todos? Porque nem todos creram nele. Nem todos. Mas ele veio e morreu por todos. Ele morreu por todos. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Mas tem muitos que acreditam que somente os eleitos, somente os escolhidos. Não. Jesus morreu por todos. João 4:42 diz assim. E dizia a mulher, ó o que diz, e dizia a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é Cristo, o Salvador do mundo. Está dizendo, e dizia a mulher, já não é pelo teu dito o que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, ele salva o mundo ou salva apenas um grupo de pessoas? Tem que tirar esse texto da Bíblia também, porque tem pessoa que acredita que Jesus veio somente para um grupo de pessoas. E aqui está dizendo que ele veio para o mundo. Mas a pergunta é, todos creram nele? Todos creram? Nem todos creram em Jesus. Mas só que Deus não faz acepção de pessoa. Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Agora, todos creram em Jesus? Nem todo creu em Jesus. Por causa disso que fala que o sangue de Jesus são para muitos, mas ele morreu por todos. Agora, todos que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, tem muitas pessoas, tem um grupo de pessoas que acredita que Jesus só veio para os escolhidos. 1 Timóteo 4:10 diz assim, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. 1 Timóteo 4:10, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Ou seja, é de todos ou somente dos eleitos? De todos. De todos, é o que diz aqui. Então, no momento que tem uma pessoa lá fora, ou seja, talvez você vai na igreja dia após dia, e tem uma pessoa que você tem observado que ela não vai na igreja, mas você pode ter certeza de uma coisa, Jesus também morreu pelaquela pessoa. Jesus morreu pelaquela pessoa, porque Deus não faz acepção de pessoa. Não importa quem você seja, a partir do momento que você creu
você é salvo. Não é porque você é eleito, não, porque você creu. João 3,16 deixa claríssimo. Mas tem pessoa, eu já dialoguei com várias pessoas sobre João 3,16. Tem pessoa que acredita assim. O argumento deles é assim: João 3,16 está falando dos eleitos, dos escolhidos. Mas se eles já são eleitos, se eles já são escolhidos, por que agora eles dependem para crer em Jesus? Não, se eles já são eleitos, eles já creram. João 3,16 está dizendo: Deus enviou Jesus para todos aquele que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Todos, quem que é todos? Seja ímpio, seja feiticeiro, seja um fumador de droga, seja uma pessoa que está bebendo, seja um desviado, todos. A partir do momento que ele creu em Jesus, a salvação alcançou ele. No momento que aquele ladrão da cruz, eu creio que ele devia roubar, devia matar, devia aterrorizar a terra. No momento que ele creu, pergunto: será que o ladrão da cruz era escolhido, era eleito? Não pode ser. Não pode ser nem escolhido nem eleito. Ele creu. E porque ele creu, ele alcançou a salvação. E porque ele creu, o sangue de Jesus purificou ele de todos os pecados. Mas tem muitas pessoas especialistas para julgar aquelas pessoas. Talvez não vai na igreja, talvez, não sei, ela pode ir uma vez por mês ou uma vez por ano, mas tem pessoa especialista para julgar aquelas pessoas. A pessoa é salva não porque ela vai na igreja todo dia, toda semana, porque, aliás, igreja é pessoa. Igreja é pessoa, é um grupo de pessoas e cada pessoa é uma igreja. Igreja não é templo, não é parede, igreja é pessoa. Mas só que tem muitas pessoas que acreditam que aquela pessoa não está indo numa igreja. Ela está condenada. Ela não está salva. É engano. Deus, uma passagem da Bíblia mal interpretada. As pessoas usam muito, que ela fala assim: onde tiver dois ou mais, ali eu estarei. Esse texto é muito mal interpretado. Não onde tiver dois, não onde tiver um. Agora, ali está citando, não onde tiver dois ou mais, mas qual é o contexto desse texto? Qual é o contexto que diz que ali tem que ter dois ou mais? Agora, a pessoa não lê o contexto, aí vira o contexto, vira o que a pessoa está querendo dizer. Irmão, na onde tiver dois ou mais, ali Jesus está. Mentira! Quem disse isso? A Bíblia está dizendo. Mas e o contexto? Você leu o contexto? Por que tem que ter duas ou mais pessoas para Jesus estar? A pessoa não leu o contexto, vai achar, vai falar o que a pessoa quer. Não, na onde tiver um, Jesus está. Quando você quiser orar a Deus, Jesus disse: vá no seu quarto, tranque, feche a porta. O Pai, Ele vai ver, vai ouvir você. Onde você estiver, tranca, o Pai vai ouvir você. Mas agora aquele texto que diz: não tiver dois ou mais, ou seja, ali está falando, se você tiver algo contra o seu irmão, ou contra alguém quem for, vai o sei mais um até ele. É o contexto. Vai o sei mais um. Por quê? Porque não manda você ir sozinho. Porque tem que ter uma testemunha. Isso que está dizendo aquele texto. Mas tem muitas pessoas que usam um texto sem ler o contexto. Então, onde tiver uma pessoa, Deus está.
Espírito Santo está. Não é na onde tiver duas ou mais, não onde tiver uma pessoa. O Espírito Santo habita dentro de pessoa. Dentro de pessoa. E Jesus morreu por todos. Agora, todos aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Basta fazer o quê? Basta crer. Basta crer. Agora, se você não crê, crê em quem? Em Jesus. Para você ter a vida eterna, basta crer. Mas crê em quem? Em Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo que pode salvar você. Mas a partir do momento que você creu. Quando você creu, o sangue dele purifica você de toda acusação. Toda dívida, a partir do momento que você creu, você é salvo. Não importa quem seja você. Não importa. O que importa, creu em Jesus, mas eles vão usar aquele texto. Ah, irmão, mas crê, até o diabo crê. Eles vão usar esse texto. Crê, irmão, até o diabo crê. Mas e o contexto? E o contexto antes? O que está dizendo? Então Deus enviou Jesus para morrer no seu lugar e no meu lugar. Agora, por que o sangue de Jesus morreu por todos? Por todos. Agora, por que o sangue de Jesus não é para todos, mas sim para muitos? Sendo que Jesus morreu por todos, mas o sangue de Jesus não é para todos, mas sim para muitos. Por quê? Porque nem todos creram nele. Nem todos creram, mas ele morreu por todos. Agora, todos creram? Não. Nem todos creram. Mas Deus não faz exceção de pessoa. Ele enviou Jesus por todos. Agora, a decisão é sua de crer ou não crer. A partir que você crê em Jesus, nesse instante, não tem nada que acusa você mais. Mas a decisão é sua, de crer. Você tem que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é o quê? Crendo em Jesus Cristo. A partir que você creu, nada pode mais condená-lo você. Nem diabo, nem Satanás, nem os demônios, nada pode condenar, porque você creu. A partir do momento que você creu, Jesus uniu com você. Mas um dia, 2 dias, 3 dias, não, para sempre. Você creu. Nesse instante que você creu, Jesus agora entrou dentro de você. O Espírito Santo entrou em você. O Espírito Santo faz morada em você agora. Mas irmão, mas e se eu pecar? O Espírito Santo está dentro de você. Mas irmão, e se eu desviar? O Espírito Santo está dentro de você. Porque o que vai fazer você dar força para você parar, para você analisar o erro que você está cometendo, é o Espírito Santo que está dentro de você. A partir do momento que você creu, o Espírito Santo entrou dentro de você. Ele faz morada, porque você é templo do Espírito Santo. A partir do momento que você nasceu de novo, o que é nascer de novo? Você crê em Jesus. Crê no quê? Na morte. A partir do momento que você creu que Jesus morreu por todo o seu pecado, nesse instante, o velho homem morreu. E a partir do momento que você crê que Jesus ressuscitou, ali nasce você de novo. Então depende no seu crer. Mas tem muitas religiões
ensinando que depois que você creu, que depois que você aceitou Jesus e você vem a cair e você vem a pecar, tem muitas religiões ensinando que você pode perder a salvação. Isso é mentira que o diabo tem colocado na vida das pessoas, invalidando o sacrifício de Cristo, invalidando a obra perfeita que Jesus veio na cruz e morreu para mim e por você, colocando dúvida nas pessoas e colocando uma vida de angústia na vida da pessoa. Porque hoje a pessoa acredita que ela está salva, mas amanhã, quando ela caiu, ela vai colocar na mente que ela perdeu a salvação, colocando dúvida. Agora, tem muitas pessoas que falam assim: irmão, se você morrer no pecado ou com pecado, a pessoa vai para o inferno. Vou falar uma para você pensar. Para você pensar. Vamos lá. Eu já dialoguei com o doutor sobre esse tema. A pessoa acredita quando você morre, se você morreu com pecado ou pecando, não sei como você entende, aquela pessoa vai para o inferno. Vou falar uma pergunta para você pensar. Por que que a pessoa morre? Já parou para pensar por que que você morre? Já pensou? Você só pode morrer porque você tem pecado. Porque você tem pecado. A partir do momento, se você não tiver pecado, a morte não pode segurar você. Porque a morte só pode segurar uma pessoa se houver pecado nela. Isso era a lei. A lei dizia: pecou, vai morrer. Se não pecou, não morre. Por que que Adão morreu? Porque Adão pecou. Se Adão não tivesse pecado, Adão não morreria. Então a morte só pode alcançar uma pessoa se houver dentro dela um pecado que seja. Mas agora, o pecado que eu e você já herdemos de quem? De Adão. Então todo ser humano já nasce com pecado dentro dele. E todo ser humano um dia vai ter que morrer. E quando esse ser humano estiver morto, você pode olhar por ele e falar assim: ó, você morreu, sabe por quê? Porque você tem pecado. Porque a pessoa só morre porque tem pecado. O salário do pecado é a morte. Ou seja, você pecou. Porque você pecou. Agora um dia você vai ter que morrer. Então, o que as pessoas ensinam: ah, irmão, você pecou, você vai para o inferno. Mas então ninguém morre. Porque se morrer, vai todo para o inferno. Porque todos que morrem, todos, é exceção de Jesus. Que Jesus venceu a morte. Por que ele venceu? Porque Jesus não tinha pecado. A morte até queria segurar Jesus. Examinou Jesus. Mas como não achou nenhuma mancha em Jesus, a morte não pôde segurar Jesus. Porque a morte só pode segurar alguém que tem pecado. Lá no princípio, quando Deus colocou um sono profundo em Adão. Tem muitas pessoas que acreditam que Adão dormiu. Não, ali Deus matou Adão para tirar Eva dentro dele. Agora, por que que a morte não segurou Adão ali? Porque Adão não tinha pecado. E Adão não tendo pecado, a morte não pôde segurar Adão. Agora, depois que ele pecou, aí a morte segurou ele. Do mesmo modo, aconteceu com Jesus. Jesus morreu. Ficou 3 dias e 3 noites. A morte não pôde segurar Jesus. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Então tem muitas pessoas ensinando algo para você e falando, colocando em sua vida uma vida de tribulação, de angústia, porque você fica brigando com você mesmo. Por que você fica brigando com você mesmo? Hoje eu estou na igreja, estou salvo,
Mas se por aventura amanhã você vir cair, você vir desviar, aí a pessoa colocou na sua mente que você perdeu a salvação. Aí você vive uma angústia dentro de você. Por quê? Os líderes começam a ensinar você dessa maneira, dessa forma. Agora o culpado, quem é você? O culpado é quem está ensinando você. Quem ensina você? Tem muitas pessoas. Eles querem ensinar a verdade, mas parte da verdade. Por quê? Porque tem pessoa que não quer ensinar toda a verdade porque acha que ensinando toda a verdade, o povo vai ter uma vida desdeixada, ou o povo vai dizer, não, você tem que falar toda a verdade. O que é todas? Todas. Não parte o que você acha melhor para você. Toda a verdade é toda. Doa quem doer. Tem que ser toda a verdade. Se Jesus morreu por todos, você tem que dizer que morreu por todos. Não apenas para um grupo de pessoas. Não, morreu por todos. Pode ser para um ímpio, pode ser para um feiticeiro, pode ser para aquela pessoa que está no prostíbulo, pode ser para quem crê em Jesus. A partir do momento que a pessoa creu, o sangue de Jesus purifica a pessoa de todos os pecados, de todas as acusações. Um fator também interessantíssimo é na ceia do Senhor. Eu tenho observado em várias igrejas a ceia do Senhor. As pessoas mandam a pessoa fazer uma autoanálise ali. Examina você a si mesmo. Se por aventura você não pecou, ou se essa semana você encontra digno, eu estou falando que eu tenho visto nas igrejas. Se por aventura você não pecou, fica em pé. Eles falam para você dessa maneira, fica em pé. E ó, toma cuidado. Se você for cear e pegar o cálice ou pegar o pão, se você tiver em pecado, cuidado que pode vir um anjo e derrubar o seu pão ou o seu cálice. E ó, aquele que come e bebe indignamente, cuidado, será culpado. Eles falam assim, mas não explica. Não explica. Aí a pessoa fica numa sinuca de bico. Se eu tiver numa igreja dessa, eu mesmo fico numa sinuca de bico. Por quê? Porque eu vou na sua igreja. Chega lá, você fala pra mim dessa maneira. Ó como é que eu fico numa sinuca de bico. Você fala pra mim assim, ó. Avalie o homem a si mesmo. Eu vou fazer uma análise sobre a minha vida. Se eu achar que eu sou digno, eu fico em pé. Coloquei o que dentro de mim? Justiça própria. Eu já achei que eu sou justo. E se eu não levantar, se eu ficar sentado, eu estou rejeitando Cristo. Olha no que vocês colocam as pessoas. As pessoas ficam naquela sinuca de bico. Se ela levanta, justiça própria. Ela acha que ela é justa. Se ela não levantou, ela está rejeitando Cristo. Agora, eu levanto e aquela pessoa está sentada. Veio Deus julgar eu vou ter que julgar aquela pessoa. O que será que aquela pessoa fez que ela não se levantou? Então o dia que pode ser um dia da gente comemorar, está sendo dia de julgamento, dia de condenação. Culpa de quem? Das ovelhas? Não. Culpa de quem está ensinando elas. Culpa das pessoas. As pessoas colocam na mente assim, aquele que é digno em pé. Aí, meu Deus, tem um grupo de pessoas, fica em pé, achando que é digno. Mas eu gostaria
de perguntar para uma dessas pessoas que faça uma pergunta dessa. Mostrar para mim um texto na Bíblia, um pelo menos, que Deus olhou na terra e conseguiu ver uma pessoa que tem dignidade. Gostaria que vocês mostrassem meio texto já tá bom. Não precisa mostrar porque vocês não vão achar. Mostra meio texto que diz tal besteira dessa. Que diz uma besteira dessa que a pessoa tem que ser digna para ceiar. Mostra um texto. Aqui tem doutor ouvindo. Tem pastor, tem missionária, tá me ouvindo. Gostaria que vocês apontassem um texto que Deus disse que aqui na terra tem alguém digno. Um texto, pelo menos. Ou meio texto que dá para entender que Deus está dizendo isso. Não tem. Não existe esse texto. Apocalipse 5. Corre na sua Bíblia, olha lá. Olha na sua Bíblia. Apocalipse 5. Apocalipse 4. João foi arrebatado em espírito até o céu. E no Apocalipse 5 tinha um livro. E esse livro tinha que ser aberto. Esse livro tinha que ser aberto. Mas só que João entrou em desespero total. João começou a chorar. Começou a chorar na onde? Lá no céu. João começou a chorar. Aí o ancião de dia ficou triste. E João chorava muito. Mas por que João chorava? Porque não tem ninguém digno de abrir o livro. E João falou: não tem ninguém digno na terra, nem debaixo da terra, nem até o céu. João disse isso, foi João quem disse. E João disse isso da onde? Lá no céu. João foi arrebatado em espírito até lá. E João chorava. João entrava em desespero, porque não achou ninguém digno. E como João estava chorando demais, veio um ancião de dia e falou: João, não chora, João. Pode parar de chorar, que eis aqui. O leão da tribo de Judá chegou para abrir o livro. Naquele instante chegou um digno, que é Jesus. Somente Jesus que é digno. Não tem mais ninguém. Então, quando você for ministrar uma ceia em nome de Jesus, não cita esse texto. Se há alguém aqui, algum digno, não, nunca vai achar. O único digno que tinha nessa terra está agora à direita do Pai, que é Jesus. Nunca cita esse texto, porque se você não vai achar ninguém digno, ninguém são dignos de nada. Mas eles usam aquele texto: aquele que come e bebe indignamente será culpado. Culpado do quê? Do sangue e do corpo de Jesus. Isso é falta do quê? Do português. Da pessoa pelo menos estudar o que está lendo. Agora, se a pessoa não consegue entender o que está lendo, aí fica difícil. Porque ele está dizendo: aquele que come e bebe indignamente. Opa! Tem alguém comendo que já não está sendo digno. É do modo da pessoa estar comendo. É do modo da pessoa estar comendo. É como a pessoa está comendo, que ela não está sendo digna do jeito, do modo que ela está comendo. Entendeu? Então tem um grupo de pessoa, já tinha um grupo de pessoa comendo, só que o modo que essa pessoa estava comendo, ela não estava sendo digna. Tem alguém aí? Diga glória a Deus, pelo menos, se está ouvindo. Aleluia. Mas é do modo que a pessoa está comendo. Agora, por quê? Por que será que alguém foi levar para o apóstolo Paulo que essa igreja de Corinto era uma igreja riquíssima. Riquíssima, ela tinha todos os dons. Todos. Era uma igreja riquíssima. Essa igreja. Só que ela tinha todos os dons, mas também era uma igreja perturbadíssima. Essa igreja. E alguém foi a levar até Paulo. Paulo,
Essa igreja, Paulo, é uma benção. Ela tem todos os dons, mas ela está com um problema gravíssimo. Foi levar até Paulo. Paulo estava onde? Preso. Foi levar até Paulo. E começou a falar para Paulo: Paulo, o dia, Paulo, da ceia do Senhor, Paulo, está acontecendo isso. Nessa igreja, Paulo, tem irmão rico e irmão pobrinho. Os irmãos ricos, Paulo, está acontecendo o seguinte: ele está trazendo, porque a ceia do Senhor não era hoje pão, não era esse calim, não, era o cordeiro, era ervas amargas, era carpa, era bolo, era vinho, e aí por diante, era um jantar da Páscoa. Ceia quer dizer jantar da Páscoa. Tinha tudo isso, cordeiro, tinha tudo, era uma fartura. Alguém foi levar até Paulo: Paulo, está acontecendo um fato que não é muito legal nessa igreja. Nessa igreja, os ricos, Paulo, está trazendo cordeiro, ou está trazendo carpa, ou está trazendo vinho, mas só que tem pessoa, Paulo, que não consegue trazer nada, porque não tem condição de trazer nada. Só que está tendo um problema terrível. Os que traz, Paulo, a hora de comer, de participar, eles vêm correndo na frente e se alimenta. Mas aquele que não tem, que não trouxe nada, Paulo, eles ficam olhando aquele que tem que comer. Está acontecendo isso nessa igreja. Era para ser união, mas os irmãos não estão repartindo com aquele que não tem. Talvez tenha irmão lá no canto, talvez tenha irmão, Paulo, que tenha ouvido falar que essa igreja de Corinto era uma benção. E esse irmão trouxe a família, trouxe várias pessoas, mas nesse dia, veio de ser uma cerimônia, veio de ser uma benção, veio de ser uma festa, ele está passando vergonha. Ele está passando vergonha, porque os irmãos estão comendo e não está repartindo nada com ninguém, com quem nada tem. E além disso, Paulo, muitos irmãos estão ficando bêbado na ceia. Está ficando bêbado. É só ler o texto em Corinto. Só que muitas pessoas pegam 1 Coríntios 11, 23. O que esse texto está dizendo? O que eu recebi do Senhor também entreguei. Recebeu o quê? Eu gostaria de ir na sua igreja quando você lê esse texto. O que eu recebi do Senhor? Quem está dizendo é o apóstolo Paulo. Paulo diz assim, ó: o que eu recebi do Senhor também entreguei. Recebeu o quê? O que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor? Eu gostaria de ir na sua igreja quando você citar esse texto. O que eu recebi do Senhor também entreguei. Opa! Recebeu o quê? O que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor? Se você entender um pouco da palavra, você vai saber o que Paulo recebeu do Senhor. Era ceia? Não. Paulo não recebeu ceia nenhum do Senhor. Paulo era um caçador de cristão. Paulo mandou matar Estevão. Paulo não participou de ceia nenhum do Senhor. Agora, Paulo está dizendo: o que eu recebi do Senhor também entreguei. Recebeu o que do Senhor? O que Paulo recebeu do Senhor? Paulo recebeu do Senhor, sabe o que, gente? O Evangelho, que está em 1 Coríntios 15, do 1 ao 3. Evangelho. Quando que Paulo recebeu esse Evangelho? Quando ele teve encontro com Jesus e quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, 2 Coríntios 12, 2. Lá ele ouviu coisa. Lá ele ouviu, lá ele aprendeu o Evangelho. Não é que Paulo não sabia, Paulo sabia, porque Paulo, ele andava com quem? Nada menos, nada mais do que Gamaliel, doutor Gamaliel. Só que o Espírito Santo ainda não estava dentro de Paulo. Só que Paulo era doutor em palavra. Paulo andava com Gamaliel. E Paulo diz: que eu recebi do Senhor também entreguei. Recebeu o quê? O Evangelho. Agora ele vai entregar para quem? Para a igreja de Corinto. O que eu recebi, eu vou passar para vocês. O jeito que você está fazendo está errado. Está errado. Paulo vai começar a corrigir eles. Aí aquele que foi levar até Paulo
ele diz assim: é bom que haja nessa igreja divisões. Olha o que Paulo está dizendo. Olha realmente o que Paulo está dizendo. É bom que essa igreja de Corinto, que haja divisão. Mas por que é bom que essa igreja haja divisão dentro dela? Por quê? Paulo vai explicar. Por que Paulo está dizendo que essa igreja... Vou ler para vocês aqui. Vou ler para vocês, calma aí. Ó, 1 Coríntios 11, 17. Mas isto eu vos declaro, que não vos louvo, porque a vós ajuntais não para melhor, mas para pior. Olha que Paulo começa. Não louvo. Mas se você ler 1 Coríntios 11, 1, Paulo está louvando a igreja. Mas quando chega no 17, ele fala: opa, nisso eu não louvo. Não louvo. E continua. 11, 18. Porque em primeiro lugar eu ouço que, quando vos ajuntais, há divisão entre vós. Em parte eu acredito. Paulo está dizendo. Em parte eu acredito. Por quê? Agora ele vai explicar no 19. Vamos comigo, vamos comigo. Você que é pregador da palavra, vamos comigo. Porque é necessário que haja diferente de opinião entre vós, para que os que são aprovados seja evidenciado entre nós. Ele está dizendo, então é bom que haja divisão, para saber quem é quem. No 20, 11 e 20, vão lá comigo. Quando, pois, vós reunir, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Talvez tenha algum pergunta, mas por que, Paulo, não é para comer a ceia do Senhor? Porque cada um come antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um come, outro fica com fome e outro até que fica bêbado. Está escrito isso na Bíblia. 22, vamos lá, 11, 22. Acaso, ó o que ele diz. Acaso não tem casa para comer ou beber? Não tem? Ou desprezar a igreja de Deus, ou envergonhais o que nada tem? Paulo está dizendo que ali na igreja, aquelas pessoas que nada têm, o que está tendo algo, o que está comendo, está envergonhando aquele que não tem. Está envergonhando. Aí eles pegam esse texto, sem contexto. Porque o que recebi do Senhor também entreguei. Recebeu o quê? Sem contexto, não dá, né? Sem contexto não tem como, né? Você que é um pastor, você que é um doutor, você que é um missionário, sem contexto, não tem condição. Aí Paulo diz, é bom que nessa igreja haja divisão, porque eu quero saber quem é quem. Quem é quem? Porque nessa igreja, você que está trazendo, de novo, 22. Por acaso não tem de casa para comer ou para beber? Ou desprezar a igreja de Deus e envergonhais os que não têm nada? Está comendo indignamente. Não está repartindo com aquele que não tem, que não trouxe. Só que daí Paulo, como Paulo conheceu o evangelho, Jesus explicou para ele o evangelho, Paulo vai até o quê? O livro de Mateus 26. Paulo vai nesse livro, corre lá. Pega sua Bíblia, corre lá. Que diz lá? Corre lá, Mateus 26. Pega sua Bíblia, corre lá em Mateus. Vamos lá ver o que diz. Paulo tá bravo com Coríntios. Pega sua Bíblia. Você que quer aprender um pouco da palavra, pega lá sua Bíblia. Por que Paulo está irado com essa igreja de Corinto? Abriu sua Bíblia? Mateus 26. Aqui diz assim: então a igreja de Corinto não estava repartindo com ninguém. Cada um comia sua própria ceia, né? Aí Paulo disse: vocês querem comer a própria ceia de vocês? Come na casa de vocês. Porque se vocês virem aqui não, aqui vocês vão ter que repartir. Aí Paulo leva eles, fala assim, vamos até Mateus 26, vamos dar uma olhadinha lá? Vamos lá. Aqui diz assim, enquanto comiam,
Alguém já estava comendo, ou seja, os apóstolos já estavam comendo. Os apóstolos estavam comendo, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu, então deu aos discípulos e disse: tomai e comer. Entendeu ou não? Entenderam? Então vou explicar. Ele falou para a igreja de Corinto que, você viu o que Jesus fez? Os apóstolos já estavam comendo, já tinha pessoa comendo. Jesus catou o pão dele e já repartiu com quem já estava comendo. E vocês, Corinto, não era para fazer o mesmo, da mesma maneira, do mesmo modo, para repartir? Imagina bem, se Jesus pegou o pão dele e repartiu com quem já estava comendo, imagina vocês, Corinto. Vocês tinham que fazer o mesmo com aquele que não trouxe, com aquele que não tem. Vocês teriam que fazer o mesmo. Vocês são riquíssimos em dom, mas cadê o amor? Cadê o amor? Por isso que ele diz em Coríntios 13, você pode ter tudo, mas se não tiver amor, nada adianta. Nada. Eles tinham todos dom, mas faltava o quê? Faltava o amor entre eles. Não tinha amor do próximo. Cada um queria comer sua própria ceia, um bando de guloso. Um comia, outro embriagava, ficava bêbado. E Paulo está irado com essa igreja. Paulo está irado. Aí eles pegam esse texto. Ah, irmão, aquele que come e bebe dignamente. Aí, irmão, avalia você. Olha se você é digno de comer. Será que realmente vocês entenderam o que você está lendo? Será que realmente você está lendo a Bíblia ou está lendo o gibi que não está entendendo? Será que realmente você está entendendo o que você está lendo ou não? Mas sabe por que não entende? Porque vocês pegam 1 Coríntios 11, 23. Acaba esquecendo o contexto atrás. E acabando esquecendo o contexto, claro, você não vai entender nunca. Nem vai entender mesmo. Falta de o quê? De a pessoa estudar mais um pouquinho. Ver realmente o que é comer indignamente. Comer indignamente, meu amigo, é você não repartir com aquele que precisa, que aquele que precisa alimentar e você está sendo guloso, não está repartindo. Te pergunto, você está sendo digno de comer daquela ceia? Comente aí para mim, em nome de Jesus. Comente. Se vocês é filho de Deus, se a igreja de vocês, faça desse modo, seja verdadeiro. Você está sendo digno de se alimentar de algo que você tinha o direito de repartir com seu irmão? Não, comente, é só para você que acha que você não é digno, que você entende dessa maneira. Te pergunto, comente aí. Se você teria que repartir com seu irmão e você não está repartindo, você está sendo digno de comer, de ceiar? Comente, em nome de Jesus, comente. É isso, gente. É isto que é comer indignamente. É não repartir com aquele que não tem, que não trouxe. Você não está sendo digno. Digno do quê? De comer. Não que você é digno, não tem ninguém digno. Somente Jesus. Agora, em matéria de comer, tem pessoa digna sim. Em matéria de comer, de se alimentar, você não está sendo digno. Aí os Corinto, ó a igreja de Corinto. Ó a igreja de Corinto. Mas por quê? Por que, apóstolo Paulo, nós não somos dignos? Porque você não reparte. Ah, nós somos dignos assim. Eles insistiam a dizer que eles eram dignos. Aí o apóstolo Paulo falou assim, vocês são dignos? Então agora vocês comam e bebam. E eles perguntam, mas por quê? Porque agora é para a sua própria condenação. É para a sua própria condenação. Comer sem repartir com aquele que não tem, vocês acham que é digno? Então coma e beba. Mas por quê? É para a sua própria condenação. É isso que está dizendo, gente. E tem muitas pessoas, tem muito doutor, mestre, que fica em cima desse texto, mas ele não ensina a verdade. Dá dó. Mas infelizmente é dessa forma, é dessa maneira que o evangelho hoje está tendo nas igrejas. Eles falam para você assim, irmão, se você tiver pecado, não ceia, não participa, que pode vir um anjo. E na hora que você vai pegar o pão,
pode vir um anjo e bater na sua mão e derrubar. Coloca medo em você. Por quê? Eles mesmo não entenderam. E Jesus veio por todos. A ceia do Senhor, se você passou pelas águas, porque Jesus só faz aliança aquele que passa pelas águas, transpassador de água. Se você passou pelas águas, você pode agora sentar na mesa. Sentar na mesa. Não importa se você tem pecado, se você não tem. Não existe um ser humano que não tem pecado. Se na sua Bíblia tem escrito isso, posta aí. Não existe um. Ah, irmão, mas eu não estou adulterando. Eu não estou roubando. Mas se você não está pensando mal de um irmão, não é mesmo pecado? A consequência é diferente, mas o pecado é o mesmo. Você pode roubar 1 milhão, como roubar 50 centavos. Pecou do mesmo modo, da mesma maneira. Pecado é pecado. Pode ter consequência diferente, mas não deixa de ser pecado. Agora, quando Jesus conversou com Judas, e Jesus sabendo que Judas iria traí-lo, Jesus não mandou Judas sair da mesa. E além disso, ele chamou o quê? Judas de amigo. O que tiver de fazer, amigo, que faça depressa. E tem muitas pessoas tirando um irmão ou irmã de se alimentar da ceia do Senhor. Uns acreditam que é espiritual, outros acreditam que é material. Mas cada um entende o jeito que Jesus colocou no seu coração. Se você entende que é espiritual, amém, irmão. Amém. Se você entende que aquele pão e aquele suco simboliza, é um símbolo, é uma lembrança de algo que aconteceu no passado, que Jesus morreu por seu pecado, amém. O que importa é você acreditar em Cristo. Se você acredita que é espiritual, amém. Se você acredita que aquele pão e aquele suco ou aquele vinho simboliza Jesus, amém. Não vamos discutir sobre esse assunto. Mas a questão é pessoa impedindo você de participar da ceia. Se você acredita que é espiritual, você vai pegar algo espiritual. Se você acredita que realmente Jesus está ali simbolizando naquele pão, naquele suco, amém. Mas ninguém pode impedir você. Ah, irmão, mas eu tenho pecado. E aí? Tem algum texto que diz, se você tiver pecado, não é para participar? Gostaria de vocês citassem um texto para mim aí. Tem algum texto ali dizendo, se uma pessoa tiver em pecado, ela não pode participar? Em nome de Jesus, compartilha aí. Se vocês acharem um texto. Não tem. Se não tem, por que vocês falam, se a pessoa tiver pecado não é para ceiar? Agora eu pergunto, se não tem, quer dizer que você está inventando algo que não existe. Aí eu vou pegar o livro de João 8,44. Vocês conhecem muito bem. O que diz João 8,44? Porque se não tem esse texto, então é vocês que estão inventando algo que não existe. É vocês que estão achando que é aquilo que vocês querem dizer que é. Mas João 8,44 que diz, o pai da mentira é o diabo. Então se você está citando algo que não está na Bíblia, você está dando a eu entender que está usando vocês naquele instante é o diabo. Se não está, por que a pessoa está dizendo algo que não está na Bíblia? Ah, irmão, mas aqui está escrito isso, irmão. Ó, aquele que come e bebe indignamente, irmão, não pode participar, porque senão vai vir uma maldição sobre ele. Mas de onde está escrito isso na sua Bíblia? De onde? Graças a Deus, Deus tem colocado eu para quê? Para falar a verdade. Doa quem doer. Não importa se é mestre da Bodilá, não importa se é uma ovelha, se é pastor. A minha obrigação é falar a verdade. Se for para mim falar meia verdade
eu rasgo a Bíblia e não falo nada mais. Eu tenho que falar a verdade. O que a Bíblia diz, eu digo a verdade. Se for para mim falar meia verdade, eu taco fogo na Bíblia. Porque daí para mim ela não serve. Ou eu digo a verdade, ou eu fico com a cara tampada, brincando de pastor, brincando de mestre. Ou você fala a verdade, ou você usa para você João 8,44. Você escolhe. Se a Bíblia diz que é para você examinar você mesmo. Não é para pastor, não é para doutor, não é para mestre, é para você examinar você. E depois que você examinar, é para você comer e beber. Não importa. Ali não está dizendo assim. Se a Bíblia quisesse, porque a Bíblia fala muito bem que a Bíblia é inspirada. Toda a Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Vocês concordam comigo ou não? Diga alguma coisa se você está aí. É isso? Você concorda que a Bíblia toda é inspirada por Deus? Ou não? É inspirada. Se a Bíblia quisesse dizer algo para você diferente, estaria escrito assim, ó. Não tá. Estaria escrito assim, ó. A partir do momento que você examinou você, se por aventura você lembrar que pecou ou que está em pecado, não coma, não beba. Estaria escrito dessa maneira, mas não está escrito assim. Agora, será que o Espírito Santo não sabia? Claro que sabia. Porque não é esta a intenção. A intenção é você examina. Depois que você examinou, aí você coma e beba. Está escrito na sua Bíblia dessa maneira. É para você examinar. Não é para pastor, não é para mestre, não é para doutor examinar você, não. É para você examinar. Agora, se você achar que não deve participar, Jesus, ele está batendo a porta. Ele diz, ó, ele bate. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Agora, se você não quer, amém. Mas ninguém pode impedir você. Ninguém. Ninguém, seja qual for. O dia da ceia. Chega, senta na mesa. Participa. Não importa a sua condição. Creia em Jesus. E crendo que Ele pode mudar a sua situação. Avalia você. E participe e toma. É isso que a Bíblia diz. É isso. Se você tem pecado, vou falar mais uma vez. Tem igreja que não fala isso. Mas eu estou aqui disposto para dialogar com vocês. Mas eu quero dialogar com vocês não escondido, não, em aberto. Não é chamar eu lá, escondido, não. Vamos dialogar para todo mundo ver. Para todos. Estou aqui em aberto. Você mostrar um texto para mim. Que uma pessoa em pecado ou pecando, o jeito que você entender, ela não pode participar. Gostaria que vocês comentassem, que eu tenho o prazer de dialogar com vocês. Esse texto. Mas em aberto, para todo mundo ver o que realmente você está ensinando para sua igreja. Gostaria que vocês que defendem que uma pessoa, se estiver em pecado, ela não pode participar da ceia. Eu estou aqui à disposição para dialogar com vocês. Para dialogar. E fazer vocês rever tudo que você está ensinando. Está ensinando as ovelhas não chegar até Cristo. Gostaria que vocês dialogassem. Você que acredita. Pessoa tem pecado. Não participa. Mas não chamar escondido não, para todo mundo ver. Porque a pessoa falar algo que não sabe é uma coisa.
Agora, falar algo que a pessoa já sabe, já é enganar as pessoas. Então, comer indignamente. Não está falando nada se a pessoa tem pecado ou não tem. Está falando do modo da pessoa comer. Do modo. Como a pessoa está comendo. Como a pessoa não está repartindo com aquele que não tem. Porque Jesus, ele veio para quem está doente. Ele veio para quem tem pecado. Lucas 15:1. O que diz a sua Bíblia? Jesus comia na casa dos pecadores. Ceia. Ele comia na casa de quem? Dos pecadores. Olha lá, corre lá na sua Bíblia, olha lá Lucas 15:1, 2. Mas como os fariseus, os escribas, mas como ele pode comer na casa dos pecadores? Agora, talvez você que está impedindo, você pode ser um fariseu, um saduceu, não sei. E Jesus comia. Você tem pecado? Eu vou comer na sua casa. Zaqueu, eu vou na sua casa. E o povo murmurava. Jesus comia na casa dos pecadores. Isso é ceia, gente. Isso é ceia. Uma grande ceia. Convidou os escolhidos. Eles não puderam vir. Aí o rei vai para todo lugar, vai nas esquinas, vai no beco, vai na onde for e traga a todos. A todos. Seja pecador, seja não pecador, traga a todos. Mateus 22. Ele mandou trazer a todo. A todos. Marcelo Rosa diz assim: a verdade que, para mim, essa cerimônia realizada nas igrejas, uma vez por mês ou uma vez por ano, depende da igreja, sacrifica o Senhor Jesus na cruz. Todas as vezes que faz isso, é sacrifício de Cristo. Ele colocou assim, sacrifício de Cristo. Realizou uma vez por toda, é negar o sacrifício de Jesus. O sangue é para tomar um suco de uva impuro ou um pedacinho de pão. Então, irmão, é que tem tradução, tem pessoa, tem igreja. Porque na época lá atrás, a ceia aconteceu em Êxodo 12. A ceia era um jantar da Páscoa. Isso era ceia. Um jantar da Páscoa. Jesus desejou muito comer essa última Páscoa. O que tinha? O que tinha? Tinha cordeiro, tinha carpa, tinha vinho. O que tinha no cordeiro? Você tinha que comer a cabeça, fressuras. Tinha que comer no cordeiro. Você comia o cordeiro todos. Era um jantar, era uma festa. Hoje, irmão, eu acredito assim. Por causa do quê? Por causa da união. Ninguém tem união com ninguém mais. Ninguém. Cada um por si. Cada um por si. Mas, se nas igrejas, se quisesse ter essa união, poderia ter. Porque Jesus disse, ó, isso é para lembrar algo que aconteceu lá atrás. O que aconteceu? É Jesus morrendo por todos os pecadores. Não é que a ceia vai mudar alguma coisa. Ali é uma lembrança, é um memorial. É para lembrar algo que aconteceu. Jesus morrendo. Jesus sendo uma pessoa pura. Jesus sendo uma pessoa santa. Morrendo para os pecadores. Agora, não é que um pedacinho de pão ou um cálice. Não. A ceia do Senhor era o jantar da Páscoa. Tinha tudo. Tinha tudo. Né? Que está em Êxodo 12. Mas agora tem um porém. Em Êxodo 12, o pão era pão com fermento ou pão sem fermento? Talvez você vai falar, irmão, mas isso não tem nada a ver. Tem muitas pessoas que, mas não tem nada a ver. Não, não tem. O fermento, o que a Bíblia diz a respeito do fermento? Pecado de quem? Dos fariseus.
Isso é ceia do Senhor. Isso é ceia. Então a ceia, não Santa Ceia. Santa Ceia não tem na Bíblia. Santa Ceia não existe na Bíblia. Não tem um texto que diz Santa Ceia. Não existe. Existe ceia do Senhor. Santa Ceia não está na Bíblia. Não existe Santa Ceia. Existe ceia do Senhor. Mas tem muitas pessoas impedindo as pessoas de chegar até Cristo. Por quê? Porque acho que houve um problema. Para mim tá caindo. Tá caindo, não sei se aí para mim tá caindo a internet, né? Então só que tem muitas pessoas, gente, impedindo as pessoas de chegar até Cristo. Por quê? Porque as pessoas mesmas não estão entendendo o que estão lendo. Tem muitas pessoas também que pegam um texto interessantíssimo. Eles usam aquele texto assim, Mateus 24:13. Deixa eu ver se é Mateus 24:13. Interessante. Dá uma olhadinha aqui. Eu acho que é Mateus 24:13. Deixa eu dar uma olhada. 24:13. É isso mesmo. Eles pegam esse texto e dizem assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Texto sem contexto. Tem muitos pastores que lê esse texto e passa para as ovelhas uma impressão de que essa ovelha pode perder sua salvação. Esse texto é muito usado porque as pessoas, eu não sei se é com a intenção, eu não sei, queira pensar que não. As pessoas não lêem o contexto. O que é realmente perseverar até o fim para ser salvo? As pessoas lêem esse texto, mas não lêem o contexto e coloca medo nas pessoas. Mas Deus vai prestar conta de todos vocês que está colocando medo nas pessoas. Igual eu falo para vocês, eu dialogo com vários irmãos que estão aqui. Ninguém é dono da verdade. Ninguém. Ninguém mesmo é dono da verdade. Mas a Bíblia diz, João 8:32, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você está passando algo para suas ovelhas e você sabe que aquilo não é verdade, Deus vai prestar conta de você. Seja por medo que você está colocando nela, seja para qual for, Deus vai prestar conta de você. Então pensa nisto. O dia da ceia do Senhor. Não coloca medo nas pessoas porque você não entendeu o que diz a Bíblia. Examina o homem a si mesmo, ou aquele que come e bebe indignamente. Se você não entendeu, começa 1 Coríntios 11:17 e lê pausadamente, versículo por versículo, que você vai entender, que o Espírito Santo vai revelar para você. E você vai entender que é para todos. E que comer indignamente é não repartir com aquele que nada tem. Espero que hoje você tenha um dia super abençoado. Aqui tá várias pessoas, tá? Adão Santo, na Graça e Paz, Jéssica Cristina, Casa do Óculo, Marcelo Siqueira, Marcos Roberto, Missionara, Meridim, Adrianos, Jezebel, Givan Silva, Pastor Rinaldo, Roberto Silva, Roberto Zima, Gilson Oliveira, Marcelo Silveira também, Katrina, Marcelo Rosa, Luiz Alves,
Claudete Ramos e Liceis Algazaz, eu acho que é isso mesmo. Vocês tenham um dia super abençoado. E comente, você que acredita que o texto está dizendo que a pessoa está em pecado, não pode ceiar. Comente aí. Que vocês podem ter certeza, não só eu que vai comentar vocês, mas os meus amigos também. Agora, se você não quer ser frontado, não posta texto aí não. Porque tem pessoa, vocês podem ter certeza, eles vão frontar você. Eu creio. Para você pôr um texto, você tem que ter certeza o que você está falando, porque senão alguém vai frontar vocês. Né? Mas fica à vontade. Você que acredita que pessoa em pecado não pode participar e que a pessoa comer indignamente está falando de pecado, lança o texto. Então, que vocês tenham um ótimo dia, na graça e paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus permitir. Mas coloca o texto aí para nós dialogar. Eu e mais os meus amigos que aqui se encontram, tá? A graça e paz.